A questão de repente, nos sentirmos ameaçados, de não estarmos desfrutando a paz de Deus. Veja que quando Cristo se manifestou a eles, a primeira coisa que Cristo disse a eles foi: a paz seja convosco. E ao dizer isto, era como que Cristo já tivesse uma radiografia dos corações. E percebia que havia perturbação. O ambiente não era dos melhores, havia discussão, havia contenda, havia ansiedade, havia temor, havia portas fechadas. Não havia confiança no Senhor da vida, no Senhor ressurreto. Havia mais uma concepção de um Cristo morto, de um Deus morto, do que de um Deus vivo. Havia aquilo que um dia a mulher de Lutero, o reformador alemão, um dia fez para despertar a consciência de Lutero, que porque foi condenado pela Santa Inquisição, condenado à morte pelos católicos. Sim, naquela época isso aconteceu, simplesmente porque ele pregava que a salvação era de graça, e ele pregava contra a cobrança de indulgências, a igreja que usurpava e que cobrava para conceder perdão de pecados, porque um homem se levantou e abriu a Bíblia, e traduziu a Bíblia para a língua do povo, foi condenado à morte, e teve que fugir. Estava no seu refúgio, mas estava entristecido por tantas ameaças de morte. E como os discípulos, sabe o que ele experimentou? A depressão, a tristeza. E ficava acabrunhado, e ficava ali nos cantos, e não tinha coragem para nada. A mulher de Lutero, crente também em Jesus Cristo, vestiu-se de negro, vestiu-se de luto, e começou a andar pela casa de luto. Lutero, quando viu aquilo, assustou e disse: que é isso, mulher? Ficou louca? Só me faltava essa agora, para azedar de vez a maionese. Que é isso, mulher? Por que você está de preto? Por que você está de luto? E ela disse: porque Deus morreu. Porque Deus morreu. Porque para você estar triste desse jeito, só pode ser porque Deus está morto. Então eu estou fazendo coro com você. Aí Lutero acordou. Lutero acordou. E os discípulos acordaram naquele dia para que Deus está vivo, porque Deus está vivo. E encontrar a força do Espírito para sair para as ruas. Eles que estavam na defensiva, eles que estavam se protegendo e se trancando e se escondendo, depois do derramamento do Espírito, depois da ressurreição do Senhor, depois da aparição do Mestre, se encontram cheios de coragem para pregar em praça pública. E quando são proibidos com ameaça de morte, o que eles respondem é: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando foram presos, a igreja, mais uma vez reunida no cenáculo, orou e as cadeias foram quebradas. Não vamos morrer de véspera. Um dia chegará o dia da morte de Pedro. Também chegará o dia da morte de João. Também chegou o dia da morte de Paulo. Mas só vai chegar quando Paulo puder dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vou completar a minha carreira. Cristo só morreu porque completou a sua carreira. Quando a carreira de Pedro ainda não estava completa, e eles prenderam a Pedro, as cadeias se quebraram, e Pedro foi solto. Paulo foi solto muitas vezes, mas um dia chegou o dia da morte de Pedro, o dia da morte de Paulo.
Vai chegar o nosso dia de morrermos. Mas, irmãos, sejam sempre firmes, constantes, abundantes e sempre corajosos. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida, não tem o que temer. Não tem que temer a fome, não tem que temer a política, não tem que temer o sistema econômico, não tem que temer o desemprego, não tem que temer absolutamente nada. Absolutamente nada. Você precisa ter fé. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus. E a alegria de vocês ninguém vai poder tirar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.